Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2025. Menos uma sexta-feira na sua vida, ou mais. E é isso aí. Vamos lá, rumo ao caixão. Ou algum lugar melhor. Esse é o podcast Saco Cheio. Não sei, não sei exatamente o que falar, porque... Por quê? Vou começar a falar sobre o que eu não tenho... Tô tentando matar uma parte de mim que não me serve mais. Só que ela é tão grande, tão forte, que sempre que eu vou falar alguma coisa, eu percebo que é ela que tá no comando. É ela que tá criando o que eu tô falando. Quando eu percebo que é ela que tá falando, eu fico ansioso de ser mal compreendido ou de manter algo que eu não gosto mais sendo perpetuado. Então, é difícil quando você trabalha com comunicação, entretenimento, comédia por tanto tempo que você acaba fortalecendo certos músculos comunicativos e criativos que uma hora você percebe que você não é que você não quer mais, mas é que você talvez tenha hipertrofiado alguns músculos que você não gosta e que você não gostaria de ter. É como se você tivesse ido na academia por 14 anos e você tivesse treinado muito a panturrilha. Só a panturrilha direita. E depois de 14 anos você tem uma panturrilha direita enorme. E você anda por aí com uma panturrilha direita enorme como uma bizarrice, como uma anomalia ambulante. E um dia você percebe: puta merda, eu treinei demais a minha panturrilha direita. Só que agora a sua panturrilha direita ela é quase que uma entidade própria. E você precisa treinar o resto, entendeu? Então, a minha maior dificuldade em trabalhar com o que eu trabalho hoje é me livrar dessa panturrilha gigante e nutrir outros músculos. Só que eles são tão fracos, tão frágeis, que quando eu começo a treinar, no caso, me comunicar, e eu percebo que quem tá liderando o movimento é a panturrilha direita gigante, eu travo. Eu penso, puta merda, vai ser uma guerra isso aqui. Porque uma coisa... Vou te falar uma coisa, eu não sei se é mais difícil você sair do zero ou se é você construir de maneira...
Eu queria dizer cega, mas eu não sei se é cega. Você construir algo de maneira ingênua e depois de 14 anos você olhar para o que você construiu e pensar: as coisas que eu mais gostei, as coisas que eu tenho mais orgulho ficaram perdidas num lamaçal de coisas que eu acabei construindo sem querer. E agora eu vejo o que eu construí sem querer e preciso desfazer o bolo. O bolo? O bololô. Eu ia falar bololô. Consegue entender? Eu não sei se... Eu não sei o que é mais confuso. E agora eu vou falar uma palavra que eu nunca sei como é que se fala. Agoniante? Agonizante? Eu não sei se é não ter nada e sofrer porque você não tem nada e sofrer porque você acha que você nem vai conseguir construir nada. Eu não sei se o desespero de não ter nada e olhar pro futuro e não ter certeza se as coisas vão funcionar e se arriscar mesmo assim. Eu não sei se essa dor é mais forte ou menos forte do que você construir, depois parar, olhar pra trás, analisar e tentar mudar o caminho e tentar lapidar coisas. Porque esse é o momento que eu tô agora. E esse é o momento que eu imagino que qualquer pessoa que trabalha com obras artísticas ou... Por quê? Ou obras artísticas se pega em algum momento. E esse é o momento que eu tô vivendo hoje. Então, pra mim hoje, estar atrás do microfone é motivo de ansiedade e de medo. Porque eu construí. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu matei no peito e eu tenho muito orgulho do que eu construí, de todas as pessoas que eu pude ajudar no meu caminho, mas chega um momento que todo mundo passa por isso, você para e analisa. E você vê que tem coisas e formas como você se comunicou que você não tem orgulho, que você não gosta. Só que é um músculo tão treinado na sua mente que, na minha mente, que toda vez que eu venho pra trás do microfone eu preciso encarar de novo esse monstro que eu criei dentro de mim mesmo. Eu sei que quando eu falo de maneira poética assim, as coisas soam um pouco mais dramáticas do que elas são, mas esse é o poder das palavras e das frases. É causar esse impacto em você mesmo, então. Não é causar esse impacto em você mesmo, mas assim, é a natureza das palavras. Elas criam sensações, às vezes mais, às vezes menos do que o que você tá sentindo, então. O que eu tô falando? Não sei. Então, toda vez que eu tô atrás do microfone, pra mim é um encontro com uma parte minha que eu quero me livrar. Só que eu não sei nem quais são os novos caminhos. Eu sei, mas eu não sei ao mesmo tempo. Mas como eu tô com a panturrilha direita hipertrofiada, ela vai liderar os movimentos sempre. E aí... eu tô nesse momento agora. E é por isso que eu comecei esse programa de maneira honesta e deixei acontecer o que teve que acontecer, porque eu percebi nos últimos... Não percebi, ou eu notei, na mesma, Arthur, que entrar
no palco de maneira ansiosa e confusa é ruim, e você acaba fazendo, falando e tendo ideias que você nem queria ter, na verdade. Então hoje eu decidi que que eu não vou dar um, entre aspas, espetáculo. Eu não vou tentar fazer nada além do que eu estiver sentindo agora. Para tentar encontrar essa nova forma de se comunicar. Se comunicar? De me comunicar. Ou pelo menos fingir que eu não tenho tantas responsabilidades, não sei. Na verdade, eu nem sei como é que eu cheguei até aqui, porque são 14 anos trabalhando com isso. 6 anos profissionalmente. E as coisas foram só acontecendo e me engolindo ao longo desse tempo. Só que ao mesmo tempo eu sonhei com isso e aconteceu. E só que quando acontece você... É aquele papo, né? Cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Mas eu não tô reclamando, eu só tô num momento da minha vida onde eu tô olhando tudo que eu fiz e como que a minha vida foi. E o quanto eu me sacrifiquei e quanto eu me doei nos últimos anos e quanta paz ou pelo menos conforto eu deixei de lado pra construir isso aqui. E quantas noites eu não dormi, quantos aviões eu peguei, quantos programas eu apresentei, quantos shows eu fiz. E eu fui me entregando a tudo que aparecia, todas as oportunidades que surgiam, e foram muitas, e eu aproveitei todas, graças a Deus. Mas eu, no meio da minha carreira toda, eu me afundei de trabalho, mas ao mesmo tempo eu não podia me dar o luxo de não me afundar em trabalho, porque quando você cria um negócio e você tem pessoas que trabalham para você, você sente uma ansiedade que é pensar que você tem 6, 7, 8 pessoas que dependem exclusivamente de você para viver, para pagar o seu financiamento, para pagar o seu carro, para comer. E conforme a minha carreira foi crescendo e tudo foi acontecendo, e eu fui chamando pessoas para trabalhar comigo no que eu criei aqui, essa ansiedade foi uma das coisas que me movia a não parar, a aceitar qualquer oportunidade que aparecia, ao ponto de eu chegar num momento da minha vida aqui em São Paulo que eu apresentava 4 programas e fazia stand-up pelo Brasil inteiro, fora as atribuições profissionais burocráticas que você não vê aí do outro lado, que são muitas também, que também te geram uma ansiedade. Mas o que eu tô falando? Eu tô falando que eu não, eu chegou um momento da minha vida que eu tava trabalhando muito. Eu me sacrifiquei muito, a minha saúde
foi sacrificada. Para quem acompanha o programa, sabe que eu comecei a relatar dores no corpo constantes. De tempos em tempos eu tinha. Só que eu não podia parar de fazer as coisas no ritmo que eu fazia, porque senão pessoas dependiam de mim. E eu segui fazendo, e uma hora, quando a calmaria chega, você olha pra trás e vê o que você construiu, o que você fez, para que caminhos você tomou. E no meio de tantas coisas boas, você também vê coisas muito ruins que você nutriu e construiu e que dá vergonha. E essa parte... E eu não sei onde que tá essa parte. Eu sei exatamente onde que eu fui ingênuo e que tipo de coisa eu falei e que tipo de cultura eu criei que atraiu pessoas que eu nunca quis atrair e que gerou o que gerou. E por eu não saber exatamente onde tá, eu fico com medo de que tudo seja. E eu acabo matando até mesmo coisas boas dentro de mim. Então esse é o momento atual. É uma confusão. E eu tô tentando observar do que eu tenho orgulho de ter construído, do que eu não tenho orgulho de ter construído. E eu tô tentando nutrir a parte que eu tenho orgulho. E tô fazendo isso. Mas ao mesmo tempo foram tantas coisas e tanta injustiça e tanto sofrimento que eu vi nos últimos meses que estar no ar virou sinônimo de medo. Eu tenho medo de tudo que eu falei até agora. Porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei exatamente o que vai acontecer. E é isso aí. E apesar de tudo, você tenta continuar falando as coisas sob a perspectiva do humor, sob a perspectiva da honestidade. E parece que nunca vale a pena porque o sofrimento e a perseguição e a propagação de mentiras e a propagação de culpa em uma certa pessoa e a perseguição a outras continua e não para e não para e não termina e não tem fim. Então você vive numa mordaça. E todo mundo sofre ao redor.
E eu tenho responsabilidade nisso porque eu nutri o público que faz isso hoje. E é isso que eu tô tentando. Não tô tentando, eu sei onde eu errei na minha comunicação pra atrair esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Eu sei exatamente onde eu me comuniquei mal. Como eu me comuniquei mal. E do que eu abri mão que me fazia feliz. E do que eu abri mão que conversava mais com o meu espírito. Que me afastou de pessoas boas, divertidas e legais. E me aproximou desse lugar sombrio, tóxico, abusivo. Que permanece atrás de nós até hoje. Eu sei exatamente, eu sei. E talvez essa seja a minha maior dor hoje. É não ter interrompido isso antes. As primeiras vezes que eu percebi, que eu notei ou que eu farejei algo. E talvez a principal característica minha que eu me puno por ter tido nos últimos anos foi a ingenuidade. E eu olho pra trás e eu percebo, se eu não fosse tão ingênuo, eu teria percebido isso antes e eu teria interrompido isso antes. Mas talvez essa seja a vida mesmo e cada um tem a sua história. E se não fossem esses momentos, não existiria reviravolta, não existiria reinvenção, não existiria superação. Só que eu não posso me isolar numa caverna, me reinventar e voltar. Eu preciso me reinventar enquanto eu tô no ar. Enquanto eu tô performando, enquanto eu tô criando, enquanto eu tô no palco. E isso é um problema. Então hoje eu desisti de vir pra trás do microfone e fingir que tá tudo ok no sentido de eu achava que era só continuar trabalhando e que aqui atrás do microfone só existe trabalho. Mas eu não consigo. Eu não consigo vir aqui pra trás do microfone e continuar só. Na verdade, eu devia fazer isso, mas eu não consigo. Não num programa sozinho. É difícil fazer isso. Mas eu tentei. Chega uma hora que você percebe essa maldição, essa assombração, essa sombra nunca vai abandonar. E nunca vai largar. E vai deixar eu e quem tá comigo seguir.
Então, esse é o momento. Talvez esse seja o primeiro passo rumo à libertação também. Finalmente largar e assumir e recomeçar do zero. Isso que eu tava falando, né? Eu não sei o que é mais difícil, se é começar do zero ou recomeçar do 15. Eu acho que é bem parecido. E faz parte do ciclo da vida, né? É. Eu não sei pra onde ir agora, porque o que eu vou falar sobre o dia que eu fui no mercado? O dia que eu levei meu computador pra consertar. Vou falar sobre isso agora. É. Posso ler um e-mail que retrata isso? A gente estreou um programa novo aqui no Saco Cheio TV que se chama 3 contra 1. Sou eu debatendo com 3 mulheres assuntos do universo feminino e masculino, sobre relacionamentos e tudo mais. Uma ideia muito divertida e legal, que obviamente foi atacada por pessoas por sombras que não conseguem largar e que perpetuam o abuso há quase um ano já. Eu vou te falar, cara. Não vou te falar. Mas a analogia que eu faço é como uma areia movediça. Eu criei uma areia movediça sem querer. E quanto mais você se mexe pra sair da areia movediça, mais ela te puxa e quer que você continue no limbo com ela. Então, essa semana a gente estreou um programa novo no Saco Cheio TV, que é o 3 contra 1, que é um projeto que eu tenho o sonho de fazer desde a época da faculdade. Na faculdade eu apresentei um projeto pra rádio da faculdade que se chamava 5 contra 1, que seria eu e 5 meninas pra discutir relacionamentos e tudo mais. E quantos anos depois? Quase 20 anos depois, eu consegui fazer esse programa. Só que é 3 contra 1, não é 5 contra 1. Porque não tem muitos microfones aqui. É. Porque o estúdio é pequeno. Mas a gente conseguiu fazer. Finalmente. Ele tá no ar aí, você que tá no Saco Cheio TV, ou você quiser, se você quiser procurar no YouTube, coloca 3 contra 1 podcast. A gente que iniciou um canal novo lá e a gente vai tentar crescê-lo ao longo do tempo aí. Então a gente estreou esse programa essa semana e eu recebi um e-mail que eu li nesse programa e eu queria ler aqui também. Porque ele é muito marcante e ilustrativo para o que eu tô sentindo e falando no programa de hoje.
É um e-mail de uma menina. Ela mandou o seguinte: o limbo das fãs da Saco Cheio. Ei pessoal, tudo bem? Não fale meu nome. Sou muito fã da Saco Cheio, acompanho desde 2021, tô bem animada com esse novo programa. É um jeito bem legal das mulheres quase inexistentes por aqui terem um espaço e quem sabe atrair novas. Quero contar sobre o meu último relacionamento. Namorei por 6 anos com um fã do Petri 2016. E foi através dele que conheci vocês e a gente sempre ouvia os podcasts. Eu sempre fui alguém que leva... Pra quem não sabe o que é o Petri de 2016, é provavelmente a minha pior versão. A minha pior época. De 2016 a início de 2018. Fora o início, que era horrível também. Mas 2016 foi uma das piores. Isso é maluco também porque tem tantas coisas legais que eu criei, tantos momentos engraçados, tem tantos cortes bons no YouTube, tantas piadas que surgiram no improviso, tantas coisas incríveis, cortes que viralizaram. Só que parece que eu vou ser para sempre definido por essa merda. Sempre definido pela minha pior parte. Ou pela minha pior fase. E não importa o que eu faça, não importa os projetos que eu faço, não importa quantas coisas legais eu crie. Parece que eu estraguei tudo quando eu fiz 10 ou 20 programas horrorosos com uma comunicação horrorosa que nutriam coisas horrorosas. Eu sempre fui alguém que levava tudo na piada. Eu zoava junto, sempre achei tudo engraçado, sinto que sei levar as coisas pelo contexto. Tudo tem seu lado bom e ruim, engraçado e sério, depende de como você consome. Eu acho que essa frase é uma das frases que mais falam com a minha ingenuidade. Eu achava realmente que era assim que funcionava. Mas depois do tempo você percebe que não. E que tem gente que de fato usa o microfone pra... com segundas intenções, além de só criar. Essa ingenuidade quebrou em mim nesse último ano. Últimos meses. Meu ex também era meio assim, mas com o tempo foi se tornando o tipo de cara que se achava suíço e acima do bostil. Que zoa podpá e acha ouvir funk o cúmulo da falta de moral. Mas nem sonhem em o chamar de Red Pill, pois isso é uma baita ofensa pra ele. Ele apenas diz que isso é a, entre aspas, verdade universal biológica, fecha aspas. Eu levo esse e-mail como uma questão de sincronicidade e um sinal do universo de que eu tô no caminho certo, porque eu sinto que uma parte de mim que se comunicou nos últimos anos criou algo que eu não tenho orgulho. E eu tava pensando exatamente nesse exemplo aqui, nesses últimos meses. E eu receber esse e-mail pra mim é um sinal do universo de... Você tá certo no que você tá... Você tá certo? Essa é a palavra? Você tá certo? Eu acho que é mais uma mensagem de esse caminho novo que você tá traçando é bom. Porque é exatamente disso aqui que eu tenho vergonha.
Muita vergonha. De ter sido ingênuo o suficiente pra achar que era... que todo mundo tava entendendo a piada. Verdade universal biológica. Isso evoluiu ao ponto de que se eu escutasse Luísa Sonza, eu ouvia que eu era fútil e vagabunda. Ele via meu histórico da Netflix e se era alguma série de comédia romântica feminina no sentido de mulher se entender e tal, a mesma coisa. Qualquer coisa fora da caixinha da moral que ele acreditava era usado como argumento de que eu não tinha valor. Foram muitos anos disso. Então. E o pior é que agora que o tempo passou e o véu caiu, eu entendo exatamente a minha responsabilidade em ter criado esse tipo de coisa no mundo, por aí. E isso que é a coisa que mais machuca, porque você pode ter construído bilhões de coisas legais. Basta um câncer para destruir órgãos funcionais, entendeu? E essa é a coisa que mais atormenta a minha mente ultimamente. Eu assisti o cara... Segundo e-mail aqui. Eu assisti esse cara se tornar o fã preconceituoso, dono da moral, o ditadorzinho. E no final do nosso relacionamento... Não, e no final nosso relacionamento acabou em março do ano passado, depois de várias idas e vindas. Hoje me trato, teve muitos BOs bem maiores, mas o ponto aqui é que foi bem... desculpa. Mas o ponto aqui é que foi bem difícil pra mim, sendo mulher, gostar dos mesmos conteúdos, achar graça nos mesmos discursos, mas saber que vou ser alvo daquilo. Não sei se a Bia ou as meninas conseguem entender, não sei se as fãs da Saco Cheio passam por isso. Eu vou te falar, cara, não são só as meninas que passam por isso. Todo mundo passa por isso, por essa parte abusiva e tóxica de fãs do Saco Cheio TV. Pode ter certeza que não é só com menina que isso acontece. Pode ser mais prolongado e mais forte, mas qualquer um que pise fora da linha esperada por esse público sofre. Eu posso te garantir que 100% da equipe do Saco Cheio TV entendem o que você tá falando aqui. É meio que um limbo. Como se pra me proteger eu tivesse que ser 8 ou 80. Ou fico no clube da bolinha odiando mulheres e sem sair da linha, ou fico no clube dos vibradores e ai de mim se rir que é melhor lavar uma louça. E nisso até pra me relacionar mesmo, fazer amizades. Relacionamento amoroso nem se fala, tô bem traumatizada, parece que não existe mais gente normal. E sinto que pra homem isso é mais fácil. É isso, desculpa se ficou longo, sou bem fã de vocês, acompanho todos os programas. Sempre enquanto faço comida e limpo a casa. Parabéns pelo novo projeto, gosto muito também da Bárbara e da Carol, sucesso. Esse e-mail chegou na hora certa. Parece que é uma maneira de purificar e exemplificar. Que eu tava cogitando e pensando. Cara.
Vou te falar que dá muita vergonha de sujeitar as pessoas a isso e perceber que eu ajudei a criar isso. É muita vergonha. Dá vergonha você não conseguir se associar a ninguém que essa pessoa vai ser perseguida. Dá vergonha de não conseguir trazer nenhum convidado diferente que essa pessoa vai ser perseguida. Dá muita vergonha. E eu nutri um câncer, infelizmente. E tô fazendo quimioterapia. E a guerra no Irã, galera? Ai, cara, sei lá, até o mundo da... Até o mundo da... Assim, até o mundo. Mas eu não sei se tá tudo resetando, se tá tudo desabando. O mundo da comédia agora, ele também se dividiu completamente, ele rachou completamente e... E eu abandonei esse barco faz um tempo já, quando eu percebi que... Porque depois desse caso do Léo Lins, o que mais tá se falando é que comediante devia ser unido e comediante devia se apoiar, mesmo que seja de ideologias diferentes ou de grupos diferentes. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu abandonei o barco. Eu continuo fazendo comédia e entretenimento, mesmo quando eu tirei um ano sabático do stand-up. Eu continuei com a minha persona cômica aqui no podcast Saco Cheio com o Rádio Show. E eu passei a fazer stand-up comedy contra o stand-up comedy. Era um beat. E sabe quando que eu abandonei o barco da comédia? Não o barco, mas de me envolver, de defender e de brigar. Quando eu percebi que a comédia nunca foi unida, mas não nesse sentido que está sendo falado agora. A comédia nunca foi unida porque nunca foi sobre comédia. Sempre foi sobre ego, sobre seguidores, sobre dinheiro, sobre lotar teatro. Nunca foi sobre criar. Nunca foi. Nunca foi. Sempre foi sobre fama. Sobre encher o bolso de dinheiro, sobre aparecer em programas, sobre receber carinho e apoio de anônimos no Instagram. Sempre foi sobre isso. E essa é uma das partes ingênuas minhas que caíram. Uma das partes, uma que caiu nos últimos meses. Na verdade, caiu quando eu tirei um ano sabático de stand-up. Eu comecei a zoar o stand-up no meu programa. E o público que se diz fã de comédia me atacou e ficou contra o que eu tava fazendo. Nesse momento eu percebi, não é sobre comédia. Nunca foi e nunca será. É sobre lado, é sobre gostar de certa pessoa e não gostar de outra pessoa. Não é sobre quem tá criando a partir de comédia. Nunca foi. Então, quando eu comecei a fazer stand-up comedy ou fazer comédia com certos comediantes que eram protegidos por esse público,
Aí não era mais comédia. E nesse momento, eu percebi que eu tava sendo ingênuo achando que as pessoas estavam consumindo comédia pela comédia. Então agora tá acontecendo uma grande discussão, uma grande explosão na comédia depois da prisão do Léo Lins, não da prisão, da condenação de prisão do Léo Lins, depois do debate do Santinelli, Neu Agra, Fábio Rabin e o Pedro. Sabe o que é foda? Esse é o comediante que eu mais gosto no Brasil. E eu não sei o nome dele de cor. Porque eu sou um merda, desculpa. Pedro Pan, óbvio. Caralho, animal. Pra mim, o melhor comediante do Brasil hoje é o Pedro Pan. E depois desse debate, as coisas se dividiram mais ainda. E eu percebi que não é de hoje que existe esse rancor de um lado contra o outro. E a grande discussão que se tem aí na internet é quem começou? Quem começou a cancelar o outro lado? Quem começou a perseguir o outro lado primeiro? Alguns vão dizer que foi a esquerda. Outros vão dizer que a direita não se posicionou quando precisava se posicionar, quando alguns outros comediantes de esquerda estavam sendo perseguidos. Então, o meu ponto é, cada um vai ficar apontando o dedo um pro outro. Porque o argumento vai ser o seguinte, quando picharam e depredaram comedians à esquerda, os comediantes de esquerda defenderam? Não. Aí você tem o outro lado e fala, e quando o Santinelli teve show cancelado e foi perseguido por cristão, teve movimentação do lado contrário que se diz a favor da liberdade para defender com unhas e dentes? Não. Então fica um falando, mas você não fez quando era para ter feito, e o outro fala, mas você não fez quando era para ter feito. E isso foi sendo nutrido e construído ao longo do tempo, e agora com esse negócio do Léo Lins, rachou de vez, e pessoas que nem eram envolvidas em posições ideológicas foram sugadas, e agora rachou completamente. Porque um dos lados falou, foda-se que seja preso, porque quando isso aconteceu, aquela galera não se organizou para nos defender. E o outro lado vai falar, temos que se unir, você está indo contra um colega de profissão, e daqui a pouco vai ser você, e o outro lado fala, foda-se. Parece que um lado tá com rancor do outro, e essa foi a pedra final. E eu, no meio de tudo isso, eu abandonei essa defesa ferrenha pela comédia quando eu fiz comédia com pessoas protegidas por uma patotinha, e essa parcela do público ficou contra mim e falou as mesmas coisas que a esquerda fala do Léo Lins, que quando ele tá no palco, ele fala piadas racistas, ele tá querendo dizer aquilo mesmo. E é a mesma coisa que falaram de mim quando eu tava fazendo sátira em relação a certos comediantes por aí. E quando eu fiz uma campanha satírica anti-stand-up comedy, o público que se diz gostar de stand-up comedy, o público que se diz entender todas as piadas do Léo Lins, não foi capaz de entender a minha campanha satírica anti-stand-up comedy e não foi capaz de entender as sátiras que eu estava fazendo em relação a certos comediantes por aí. Inclusive chegando no ponto de eu zoar o Léo Lins num programa, e esse público todo que se diz pró-liberdade de expressão e que diz que o Léo Lins não tá dando opinião, que ele só tá zoando. Quando eu zoei o Léo Lins aqui no meu programa, toda a audiência dele, não toda, mas
boa parte desse público que se diz a favor da liberdade, quer consumir comédia sem limites, veio pra cá e me xingou e não aceitou e até hoje fala sobre isso. Isso aqui não é sobre o Léo Lins, porque o que eu percebi é que os comediantes, artistas, eles pouco têm a ver com a reação do público. E é isso. E foi nesse ponto que eu decidi abandonar o barco da defesa da comédia. Quando eu percebi que o público não merece essa defesa, e quando eu percebi que o público não quer